Bom, eu iniciei a gravação. Hoje, dia 17 de abril, a gente está aqui na nossa segunda aula, então, da disciplina Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. Até aqui, nesse momento, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que nós estudamos na primeira aula, que é a história da psicologia, a história do próprio pensamento, né, racional, ocidental, as pesquisas sobre esse pensamento, como que ele se constituiu, né, nos sujeitos, como que ele se constitui. A gente foi para um campo que é o campo da filosofia, que nos ajudou a compreender um pouco o início dessa investigação sobre o sujeito racional e as diferentes tendências teóricas para explicar como que se dá o desenvolvimento humano e as aprendizagens, né? As aprendizagens ao longo da vida. E aí nós vimos as tendências naquele última parte da nossa primeira aula, que é inatista, empirista, né? Ambientalista. Acho que nós vimos 3 tendências, né? Interacionista, que elas se divergem no sentido de compreender quais e discutir quais são os principais determinantes do desenvolvimento humano e das aprendizagens. Uma vai dizer que é a corpo inato, biológico, essa nossa composição genética e biológica que vai determinar o nosso crescimento, desenvolvimento também racional. Então, a gente seria apenas, o mundo seria apenas assim o lugar onde esse corpo que é autônomo se desenvolve. No caso do empirismo, é você considerar as experiências, né? A experiência, o ambiente, os objetos, né? Os contatos com as coisas ao seu redor. Isso permeia, vamos assim, pensar num mediado, desculpa, esqueci a palavra, mediado pelos sentidos, né? O olho, o tato, o ouvido, o nariz, o odor. Então, quando a gente tem a experiência dessa aprendizagem com esse objeto, com esse conceito, a gente aprende. Então, uma teoria, né? Uma corrente filosófica que dá o ênfase no ambiente, na experiência. Já uma terceira corrente seria aquela do interacionismo, que entende o sujeito se constituindo nas relações sociais, construindo cultura, linguagem, constituindo próprios sentimentos, signos, significados. Então, dito isso, dessas 3 correntes filosóficas, a gente vai compreender agora um pouco das teorias clássicas, então, que muitos autores discutem e utilizam até hoje como base para explicar o desenvolvimento humano. Hoje a gente tem pesquisas muito mais avançadas, sobretudo a partir dos exames de imagem na área da medicina, na área da psicologia, da neurociência, da neurologia, que nos ajudam a compreender melhor esse sujeito que aprende, né? Esse é o próprio órgão, o cérebro, as nossas sinapses, relações aqui neurológicas que vão permitir as aprendizagens e desenvolvimento. Porém, a gente, então, tem como base várias teorias clássicas que antes de a gente ter todo esse desenvolvimento tecnológico e médico na área da medicina, a gente tinha uns autores, né, questionando, discutindo, experimentando, fazendo experiências para a gente discutir, para que a gente pudesse discutir como que se constitui as aprendizagens nos sujeitos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de cada uma. É um desafio muito grande em apenas uma aula aqui, em 50 minutos,
45, 50 minutos a gente conseguir falar de todas essas teorias importantes, mas nós temos ali como base um texto, um livro que eu deixei para vocês, né, da nossa aula, que é uma apostila que fala sobre a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, que é o material que eu tenho usado de apoio para ministrar aula para vocês. É resumido também, cada teoria dessas que nós vamos falar está ali na apostila, está bem resumido, mas vocês podem buscar hoje em dia, porque são teorias clássicas, né, e amplamente utilizadas, discutidas, cobradas em concursos, em vestibulares, né? Então vocês não vão ter dificuldade de acesso a mais materiais sobre esses autores dos quais nós vamos falar hoje. Então, são básicos. Eu optei, é claro, por conta da influência que eles têm hoje na área da psicologia, até hoje, na área da psicologia, na área da pedagogia, porque a gente ainda lê e relê os textos desses autores, dessas teorias clássicas, para compreender ainda o processo de ensinar, né, o processo onde essas crianças estão se desenvolvendo. Bom, vamos partir, né, para a primeira teoria clássica, então, que eu trago aqui para vocês, conforme o nosso cronograma, é a psicanálise, né? A psicanálise, ela foi criada por um judeu, um homem judeu alemão chamado Sigmund Freud, né? Ele é esse senhor da foto que está aí, com o cachimbo, muito famoso porque ele fumava charuto e cachimbo, quer dizer, e alguns sinais até dele foram conhecidos como do cachimbo, né? Eu acho que é esse o sinal dele, né? Do Freud ou não? Sigmund Freud. O cachimbo? Sim, não sei. Eu também não. Freud. Ah, tá. Eu não conheço, né? Não conheci o sinal, mas ele a gente conhece, é uma pessoa, é muito famoso. Até para os ouvintes, o Freud, né? Se escreve assim, Freud, né? E a gente fala Freud porque é a língua alemã. Bom, a ênfase dessa teoria é no inconsciente. Freud, pela sua experiência médica, ele se formou médico, uma pessoa erudita, né, conhecedora de muitas teorias, muitos estudos. Ele percebeu que muitas das doenças psicossomáticas, problemas que as pessoas atravessavam, eles não conseguiam ter uma nítida causa no corpo, causa biológica, né? Então eles investigavam, e ele falou: o que é isso, né? O que está acontecendo? Então ele pensou que existia uma estrutura num sujeito que é subjacente, que está por baixo, né? Vamos assim, por trás de tudo isso que as pessoas veem. Até da própria linguagem, por trás aqui do nosso pensamento, por trás do nosso vestimento, comportamento, existe um inconsciente. E aí Freud cunha uma teoria que é baseada no inconsciente. Analisando esse inconsciente, para ele, a gente conseguiria ter acesso aos traumas, aos sintomas, as problemáticas, talvez as relações mal construídas, os problemas que as pessoas tiveram, né, que constituíram elas dessa forma, né, todas as próximas relações, sentimentos, e etc. Até a própria linguagem, a gente se constitui nesse processo. Com as primeiras relações infantis ali, com as crianças com os pais, tem eles como objeto de amor, né, de primeiro amor. Nessa relação está envolvida muito afeto, dependência, sentimentos das duas partes, dos pais, das mães. A gente projeta nos nossos filhos sentimentos, os filhos projetam nos pais sentimentos. Essa relação que ele falou que é muito importante ser analisada para a gente compreender esse sujeito hoje, o sujeito adulto, porque ele não é um resultado automático de uma evolução,
um desenvolvimento biológico, mas sim ele é resultado de todas essas afetividades, sentimentos envolvidos nas relações que vão nos constituindo, vão nos marcando, nos ferindo ou nos alegrando, nos dando conforto, e isso está aqui inconsciente dentro, né, das pessoas. Então, aqui nós usamos muito para a metáfora do iceberg para falar sobre, ou dizer sobre o inconsciente. Bem-vinda, Ellen, obrigada. O inconsciente, então, seria a metáfora do iceberg, seria essa parte que a gente não consegue ver por cima do oceano. Estamos aqui com uma imagem aqui também ao lado da imagem do Freud, que representa um pouco isso, o que a gente consegue ver do sujeito, o que é consciente, né? O raciocínio, as percepções, os pensamentos, a gente consegue ter acesso no nosso pensamento, o que está quase ali, no subconsciente, algumas memórias, algumas fantasias, algumas lembranças, né? Agora, e mais profundo, a gente começar a investigar, aí a gente vai encontrar os desejos mais profundos que ele fala, os medos, as angústias. Ele chama de pulsões inatas, são pulsões como energias assim para a vida, ou assim, energia agressiva para a morte, que ele chama de pulsão de vida e pulsão de morte. O que te leva a viver, o que te leva a entristecer, a não querer viver, o que te leva que te deixa alegre, o que não nos deixa alegre. Então, são coisas que estão bastante lá profundas no sujeito. E eu peço desculpa para vocês, eu fico às vezes até confundida assim muito nesse momento, porque eu estou tentando deixar a coisa mais clara, mais fácil, mas é uma teoria difícil mesmo, né? A gente tem que usar essas palavras, pulsões, inconsciente. Então, é a forma como Freud utilizou para dizer assim, que nós temos questões bem profundas para serem analisadas antes da gente querer falar sobre desenvolvimento e pensamento, porque essas questões estão também constituindo quem a gente é, permitindo a gente se desenvolver enquanto sujeito, enquanto ser humano. E ele também cunha, né, uma teoria baseada nas fases, né, na percepção de fases do desenvolvimento dessas crianças. As fases são períodos da nossa vida onde a nossa libido, para ele, essa libido está presente na criança também, que seria essa vontade de, né, o desejo, que não é só esse que a gente pensa do ponto de vista sexual, mas é um desejo que a criança tem para se desenvolver, para viver, para experienciar o mundo. Isso move também ela em diferentes fases. E em diferentes fases, elas têm partes do corpo que são mais, digamos assim, proeminentes, ou que estão mais propensas a buscar esse desejo, como, por exemplo, a fase oral, né? Quando a criança se satisfaz pelo mamar, né? Ela transforma a relação dela com a mãe num vínculo importantíssimo, né? Esse vínculo, elas constroem esse vínculo desde o primeiro momento que a criança nasce ali. Então, muito importante, Freud olhou para essa fase como uma fase onde ela está ali jogando sua libido ali nessa área, né, que é a boca, essa área do corpo. E aí ela está se constituindo também a partir disso, né, do desenvolvimento afetivo e do desenvolvimento dessa parte do corpo. Então, nós vamos passar pelo controle dos esfíncteres, né, quando a criança aprende a ter autonomia, usar o banheiro sozinha, passar pela fase fálica, né, a fase da latência, e até chegar lá na fase adulta seria a fase genital. Né? A genital, quando ele já entende que é um sujeito de gênero, de identidade, tem autonomia nas suas escolhas, consegue compreender quem ele é, tipo, ter uma ideia de quem ele é, essa pessoa é.
Então, veja, é uma teoria bastante complexa. Outros autores, né, depois de Freud, continuam os seus estudos em relação à psicanálise, como Lacan, a própria filha dele, Ana Freud, pesquisa, estuda e relata, né, e escreve sobre a psicanálise, porém Freud ainda ele é muito lembrado porque ele foi o criador dessa teoria. E ela é baseada na associação livre. A pessoa, para ela ter uma cura, para ela compreender quem ela precisa expor, né? Não vou nem falar, né? Ele dizia falar naquele momento, mas vamos dizer, se a gente estiver em língua de sinais, expor, trazer os sentimentos mais subjacentes, aqueles mais escondidos, e aí você vai entendendo, compreendendo como você age, né? Como você age, quem você é, a origem de quem você é. Então, isso permitiria para a gente compreender muito das nossas relações, né? E das nossas relações com o próprio conhecimento. Na escola, isso fica bastante evidente quando vem muitas angústias, né, de estudantes, violências em relação aos professores, porque me parece, né, analisando a partir da psicanálise, nunca é sobre a pessoa ou o objeto em si. Ele está projetando sentimentos, às vezes, aversivos, sentimentos agressivos, assim, no professor, porque ele vivenciou isso, ou tem aquela pessoa, a figura do professor representa uma outra figura que ela já vivenciou, já experienciou uma relação conturbada. Então, veja, é uma análise bastante complexa, mas que nos ajuda a compreender que o ser humano não é tão inato assim, independente assim. Ele tem uma construção inconsciente que vai determinar, então, a vida dele, as ações, o comportamento ao longo de muito tempo, né? Até que ele compreenda esse processo. Vou passar aqui para frente, porque hoje nós temos bastante coisa aqui. Peço perdão que deu uma desconfigurada ali nas setinhas, mas uma outra teoria bastante importante é o behaviorismo. Behavior, aqui está em inglês, é uma palavra em inglês, né? Que o behavior significa comportamento. Aí a gente abrasileira e traz assim para o behaviorismo, porém a tradução seria teoria comportamental. Esse da fotinho ali que eu coloquei no canto do slide é o Skinner, né? Frederick Bruce Skinner. Ele é conhecido bastante pelo experimento que ele fez na caixa, que a gente até chama de caixa de Skinner, que é a barra que ele faz uma caixa onde os ratos precisam aprender a puxar a barra para se alimentar ou para tomar água, ou outros exercícios também que eles fazem dentro da caixa, então passar por dentro de círculos, né, e outros exercícios que são possíveis de serem feitos. Essa teoria também é clássica, né, muito, muito, muito ainda utilizada por muitos pesquisadores na área da psicologia, na área da educação, porque ela dialoga com aquele movimento reflexologista russo. Esse foi um dos primeiros movimentos no sentido de pensar a aprendizagem ocorrendo em ambientes controlados, né? Vamos observar que a aprendizagem, o desenvolvimento, ele pode ser, então, manipulado, controlado, organizado, né? Não é uma coisa também inata. O ser humano ele tem um arranjo, a gente pode arranjar de um jeito que a gente produza, digamos assim, um sujeito, um comportamento que a gente queira. Então, existem várias correntes dentro dessa teoria, que seria a clássica, a radical, que vem de raiz mesmo, raiz porque vem lá do início do movimento reflexologista, o behaviorismo metodológico, que define metodologias para se chegar a um objetivo, né? E todas essas correntes, elas têm ênfase no quê? No ambiente, na modelagem de comportamento, como se você conseguisse controlar, né, o comportamento das pessoas, e o pensamento, os sentimentos, os gostos, né? Tem até várias terapias, terapia TCC, terapia de cognitivo comportamental,
é baseado nessa modelagem. Se você tem um pavor de alguma coisa, você consegue, com arranjos ambientais ali do lugar onde você está, consegue ter um sucesso maior, né, em relação a esse medo, ou perder esse medo, esse pavor. Um autor bastante conhecido foi Pavlov. Ele fez experimentos com cães para desenvolver um comportamento, por exemplo, de associar o sino à comida, um certo estímulo sonoro, visual, à comida que ele responde. E aí ele cunha uma teoria assim: nós temos um comportamento respondente, ou seja, surge um estímulo, a gente responde. Pronto, o comportamento, então, ele seria resultado de algo que a gente modifica no ambiente, de algo que a gente inclui no ambiente. Já Skinner, ele se diferencia do Pavlov quando ele diz assim: não é apenas um estímulo-resposta, nós não somos só reativos ou respondendo a esse ambiente. A gente está operando no ambiente quando a gente escolhe pela consequência que ele vai gerar. Por exemplo, o fato da gente estar com sede. A gente está com sede, a gente toma água. Essa água não é só o comportamento de tomar água, não é porque eu aprendi apenas a resposta da sede, do meu instinto de sede. É porque ela me causa um sentimento de satisfação. Eu fico satisfeita, eu fico feliz porque eu tomei água, fica tranquilo. E aí esse sentimento, ele permite com que você repita, né? Então ele te dá digamos assim, até esqueci de colocar aqui reforços, né? Os reforços. Esse seria um reforço para você manter o comportamento. Às vezes esses reforços, né? Eles podem ser positivos ou negativos. Você retira uma coisa que está ruim para você naquele ambiente, você retira, você frequenta ele com mais facilidade. Ou você inclui aquele reforço no ambiente para poder também se comportar dessa forma ou frequentar com mais facilidade. Então, o condicionamento operante é esse de que a gente escolhe por consequência. A gente tem um estímulo, a sede, a resposta, tomar água, a consequência é a satisfação desse sentimento, o sentimento de satisfação causado. Então, aí a gente consegue entender que eles estão dizendo assim: o arranjo ambiental, o que causa, as respostas e as consequências desse nosso comportamento é que vão nos fazer manter determinado comportamento. Né? Na escola, muitas vezes as professoras utilizam reforçadores como estrelinha, vou te dar uma estrelinha porque você fez a tarefa. Eu vou te dar um elogio, elogia a criança, né? Os adultos também que trabalham, às vezes, em turnos dobrados, tem como estímulo lá, compensação, até no próprio salário. Quanto mais você vender, você vai aumentar seu salário, vai ter uma participação nos lucros. E isso seria um estímulo, né? Um reforçador para que a pessoa possa se comportar da maneira como, digamos assim, o ambiente deseja, ou quer, ou a empresa quer, ou a professora quer. Então, entendendo que um arranjo ambiental, de situações, de reforçadores, eles podem te levar à aprendizagem e ao desenvolvimento de capacidades, conhecimentos, raciocínios. E ele vai mudar, né? Claro que Skinner não deixou de lado a questão da cultura, da linguagem, de acordo com o ambiente cultural. Alguns comportamentos são mais estimulados, outros são menos estimulados, outros são desestimulados. Um grande exemplo são os kamikaze, né? As pessoas falam em algumas culturas, é um absurdo você dar a sua vida pela pátria, né? Mas, por exemplo, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial eram pilotos de aeronaves que eles se colocaram
como bombas relógio. Eles iam lá e se jogavam com o avião e tudo, né, no exército dos inimigos, para poder o país ter êxito na guerra, vitória. Então, eles também tinham esse comportamento, porque culturalmente é incentivado, porque é valorizado. Então, tudo que a gente valoriza como comportamento aceitável é uma forma da gente arranjar, né, o nosso ambiente aqui, organizar nosso ambiente para que isso seja perpetuado, né? Nossa cultura, nossa alimentação, nossos gostos. Então, o behaviorismo seria essa teoria que analisa esse comportamento e por que nós nos comportamos dessa forma dentro desse ambiente, certo? Eu vou ter que passar mais para frente, se depois vocês tiverem alguma questão, eu respondo, né, um pouco mais. Mas, bom, digamos assim, fazendo aquele mapa mental que as pessoas gostam de fazer na internet, jogando os temas principais, pensar teoria comportamental é lembrar de Skinner, Pavlov, lembrar de reforço positivo, reforço negativo, comportamentos aprendidos, estimulados, valorizados, comportamentos que são negativos também, que as pessoas precisam deixar. Punição, por exemplo, punição, a prisão, né? As prisões são punições para que a pessoa não tenha mais um comportamento agressivo, um comportamento indesejado socialmente. Essa questão da punição foi bastante depois explorada por Skinner, e ele até volta atrás, né? Não estimulou mais a gente trabalhar com a ideia de punição, porque ela pode ter efeitos contrários também, né? Gerar sentimentos bastante negativos e tal. Mas, em resumo, é isso da teoria comportamental. Espero que vocês entenderam. Se quiserem já colocar alguma coisa aqui no chat, eu vou respondendo, tá bom? Então, vejam, a psicanálise investigando o inconsciente, a teoria comportamental investigando o comportamento. Agora a gente vai conhecer um autor que é o Carl Rogers. Carl Rogers, ele é um psicólogo e ele foi influenciado pelo humanismo, teoria humanista, que é, como a gente lembra, né, eu acho que já vimos na primeira aula, o humanismo vem com aquela proposta de colocar o ser humano também no centro da ciência, do mundo, não só a gente ficar investigando teorias filosóficas, biológicas, físicas, matemáticas, mas também colocar esse sujeito, o sujeito racional, ali no centro das questões investigadas. Então, ele como se ele entendesse também o ser humano com essas capacidades inatas de raciocínio, de aprendizagem, de desenvolvimento. Quando eu li Carl Rogers, eu imagino a fazer uma comparação rápida, uma árvore, né? Uma árvore. É como se o ser humano fosse uma semente plantada aqui no mundo, no nosso ambiente, e ela vai tirar desse ambiente tudo que ela precisar para se desenvolver. Ela é independente, vai fazer sua fotossíntese, vai fazer sua forma de crescimento. Às vezes, uma coisa ou outra vai estimular ela a ir crescer voltada para o sol, às vezes vai estimular ela ou vai derrubar essa árvore. Então, mas ela é independente. Então, seria essa forma de pensar. Carl Rogers colocou essa pessoa completa no centro da análise e disse assim: nós só podemos ser facilitadores do desenvolvimento dessas pessoas ou da aprendizagem das pessoas. A gente não consegue modificar nada, porque ela já traz uma bagagem dentro de si capaz de desenvolvimento, ele chamou de tendência atualizante. É o nome da tendência. Está lá na apostila. Eu acho que até na atividade nós vamos ter esse conceito para vocês responderem. É tendência atualizante, é constante crescimento. Nós temos uma tendência ao constante crescimento, está constantemente crescendo, se desenvolvendo capacidades,
mesmo que o ambiente seja hostil, a gente desenvolve outras capacidades e conhecimentos. Então, é claro, para ele, então, o ambiente seria apenas facilitador, assim como terapeutas, professores, né? E ele criou uma teoria, porque o Carl Rogers, né? Ele é um psicólogo que se destaca porque ele cria uma teoria que ele chamou de terapia centrada na pessoa, que tem a ideia, né, de que a gente tem a tendência a buscar o crescimento, a saúde mental constantemente, e aí por isso ele diz assim que nós precisamos apenas prover, né, 3 pilares básicos dessa para essa pessoa se desenvolver, que é a empatia, congruência seria ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro, a gente conhecer os sentimentos verdadeiros, e aceitação positiva, incondicional. O outro tem que ser aceito, precisa ser acolhido nas suas diferenças, nas suas possibilidades, para que aí esse ambiente apenas apoie o seu desenvolvimento. Então, é uma teoria humanista, assim, que pensa o sujeito mesmo como esse sujeito, essa pessoa que tem capacidades inatas, autônomas, né, de crescimento constante, e que faz desse autor um autor bastante conhecido justamente por propor uma terapia que pensa não em arranjos metodológicos, né, uma terapia pensa não em arranjos inconsciente, a gente conhecer inconsciente, não, mas arranjos de sentimentos de aceitação para que esse sujeito possa desenvolver suas capacidades de forma independente, digamos assim. Certo? Se alguém tiver alguma coisa aqui, de vez em quando eu vou olhando no chat. Não. Eu vejo assim que alguns autores têm bastante esses mapas mentais, né, já produzidos na internet. E sobre o Jean Piaget, é o nome desse autor, Jean Piaget, existe muita coisa, porque ele até hoje ele é muito referência, né, quando a gente fala em construção da aprendizagem. Até na apostila ela separa o Piaget, coloca lá no final, quando a gente vai discutir a aprendizagem, não é uma teoria tanto do desenvolvimento, mas da aprendizagem. Porém, pela natureza aqui da discussão, porque discute constituição genética mesmo da capacidade cognitiva, então eu acho que sim, ele discute desenvolvimento humano. E chamada a teoria psicogênese, né? A gênese mesmo do nosso próprio, da nossa própria capacidade cognitiva. O cérebro, né, não nasce pronto. Ele é um órgão, assim como qualquer outro, que vai ali se desenvolvendo por meio daquelas sinapses, vai ligando uma trilha na outra, né? Vão fazendo trilhas de aprendizagem, vão ampliando algumas. Quando a gente aprende outra língua, a gente cria novas, né? Quando a gente esquece ou não utiliza mais uma língua ou algum conhecimento, ele vai ficando ali diminuído ou numa caixinha guardada. Então, isso que a gente sabe hoje, a partir dos estudos da neurociência, o Piaget ele se antecipou, né, há mais de 100 anos atrás, já disse e já descreveu sobre isso. Então, é muito importante, né, essa teoria para a área da educação, porque ela nos permite pensar que a partir das relações sociais, das interações sociais, a gente está constituindo não só conceitos, aprendizagens, mas também a própria capacidade cognitiva. Ele cria uma teoria com base nesses esquemas de assimilação, acomodação, equilibração. É um esquema que diz assim, olha, quando a gente tem contato com algo diferente ou novo, um novo ambiente, uma nova aprendizagem, isso mexe com a nossa cabeça. A gente fica, vamos dizer assim, desequilibrado, porque a gente precisa daquele conhecimento, daquela capacidade para a gente conseguir
viver, permanecer, trabalhar, né? Eu preciso aprender a andar com uma bicicleta, preciso aprender a escrever, então, a desenvolver minha coordenação motora fina, todas essas questões e habilidades envolvidas no processo de desenvolvimento. Quando a gente aprende, a gente volta a um estado de equilíbrio, né? Como se a gente ficasse equilibrado, que volta a se desorganizar novamente quando uma nova aprendizagem surge, um novo desafio. Então, Piaget é um autor que ele nos permite pensar que a aprendizagem também se dá por desafio, por resolver problemas. Cada vez que a gente resolve um problema, a gente está aprendendo. Por isso que é tão importante na educação infantil a gente diversificar os estímulos, diversificar as aprendizagens, os jogos, e deixando a coisa mais complexa, porque a base da teoria do Piaget é em cima disso, de que a gente tem que cada vez mais complexificando, ampliando nossas possibilidades de capacidade de assimilar, acomodar novas e diferentes aprendizagens. Ele também é um autor que discutiu os estágios do desenvolvimento, né? Sensório-motor, pré-operacional, escrito aqui nos slides, ó, vocês podem ver, do 0 aos 2 anos, pré-operacional, operacional completo, o concreto, desculpa, que é de 7 a 11 anos, e operacional formal de 11 em diante. Ele se prende só à idade infantil ali até a adolescência, ele não amplia essa teoria para discutir adulto, vida adulta, jovens, porque naquele momento eles não tinham esse foco, né? Agora, hoje, temos mais pesquisas que estão investigando o que acontece na vida adulta, com essa questão das assimilações, acomodações de novas aprendizagens, como que se dá isso. Mas Piaget não se prendeu a isso. Eu poderia falar bastante desses estágios, explicar cada um, mas não temos tempo, né? Isso é uma aula por mês, então vou ter que só apresentar aqui o resumo para vocês. O que mais é importante aqui falar? Mas aqui temos também nesse mapa mental, lembrando que eu peguei da internet, né? De um site que já construiu. Ele tem como obra Psicologia da Inteligência, Construção do Real na Criança, Nascimento da Inteligência na Criança. Eu falei mais de 100 anos, mas não, é quase 100 anos, né, a obra dele. E ele fez muitos experimentos com crianças. O Piaget foi um autor um pesquisador que fez experimentos no laboratório, nas salas observadas, e ele pôde desenvolver sua teoria com base nesses estágios. A gente vai construindo novas e originais aprendizagens a cada estágio desse, com base, ele cunha essa teoria com base nas observações e nas pesquisas que ele desenvolveu. Então, passar de um estágio para o outro, para o Piaget, é você ter um pensamento original a cada vez, é você estar aqui, já equilibrou, já tem um conhecimento. Oi? Oi, Pro. Sumiu sua imagem. Não estou escutando. Não estou escutando nada. A internet falhou. Falhou. Fecha a câmera e abre só o áudio para ver se funciona, que às vezes a câmera pesa, né?
Professora, sai e entra novamente para ver se restabelece. Oiê, e agora? Agora deu? Ai, que bom. Continuamos então. Peço desculpas, gente, por esse. Eu acho que foi uma queda na internet aqui de casa. Peço desculpas para vocês. Mas, bom, vamos seguir até o momento. A gente tem mais uns 10 minutinhos. E é isso, né? O Piaget ele é muito conhecido, então, na área da educação e a teoria é muito relevante para a gente compreender como que se dá a aprendizagem em crianças e, sobretudo, né, nas relações e interações sociais, onde a gente constrói a própria capacidade aí cerebral de assimilar, acomodar novas aprendizagens. Então, ele é um autor muito importante para a nossa área. Falar de outro autor também que eu encontrei o mapa mental aí já pronto dele, né? É o Vygotsky. O Vygotsky também ele é um autor na área que pesquisa as relações e as interações sociais como o ponto principal, né, de aprendizagem, para a gente compreender como que se constitui o sujeito, constituem as capacidades, as habilidades, aí, a nossa capacidade cognitiva. E ele é um autor que vem, né, do marxismo, então ele entende, compreende todas essas questões estruturais que nos moldam, que nos formam, e ele traz isso para discutir a cultura. Falar cultura, a sua língua te dá acesso a conhecimentos e aprendizagens que você não teria sozinho, né? Então, Vygotsky ele deixa de escanteio ambiente, sentidos, até a própria questão inconsciente, ele nem fala, né, de inconsciente, ele diz assim, que são nas relações sociais que a gente se constitui. Por quê? Porque a gente aprende desde o primeiro momento a falar, e isso, né, nos ajuda a regular ali, ó, a compreender quem a gente é, a ter interação social com as pessoas ao redor. Essas questões, então, nos moldam, né? Moldam nosso pensamento, nossas atitudes, nossos comportamentos. E isso, os instrumentos, os signos, os instrumentos são os objetos do ambiente, as pessoas, os lugares, os símbolos, a cultura, a linguagem, são mais importantes, digamos assim, para constituir o sujeito, que influenciam a aprendizagem do sujeito, do que tudo. Assim. Então, para eles colocaram foco nas interações sociais, tanto Piaget quanto Vygotsky também. Então, também ele tem conceitos bastante famosos, assim como a zona de desenvolvimento proximal, por exemplo. Ele fala de um lugar onde a gente precisa trabalhar com essa perspectiva do que a gente pode aprender, não o que a gente sabe agora. O que a gente sabe é a aprendizagem real. Porém, nas interações, ele usa muito a palavra mediação.
por meio da mediação da linguagem, das pessoas, da cultura, a gente consegue abranger e ampliar os nossos conhecimentos. E a gente chega a um nível, então a gente tem um nível de desenvolvimento potencial, que é o que a gente pode ampliar. E sem interação social, logo o sujeito ele não teria uma capacidade racional, né? E eles utilizam o exemplo para isso do menino selvagem, influenciou, é uma história verdadeira de uma criança que foi encontrada vivendo na floresta sozinha, sem os pais e vivendo com bichos. Ele se alimentava com os animais, com os lobos. Lobo é o Mowgli, né? Mas eu vou tentar voltar à história verdadeira. Mas essa criança foi encontrada totalmente sem linguagem, não tinha comportamentos humanos, digamos, sociais, de alimentação, de higiene. Então, eles analisaram, olha, o que nos constitui ser humano? As relações sociais, o fato da gente desenvolver língua nesse construto social, cultural, a gente se comunicar, observar, compreender os signos da cultura. Então, para eles é fundamental a gente olhar para a cultura, quando se a gente quiser olhar para a aprendizagem do sujeito, como a gente aprende, o que a gente pode aprender. A cultura, então, esse ambiente social e cultural ao redor é que nos permite, então, aprender. Isso foi muito importante. Vygotsky é muito importante para a escola, para os pesquisadores na área da educação, porque ele fala, olha, isso não está disponível para todas as crianças, essa riqueza cultural e social. Tem muitas que vivem isoladas, tem muitas que não estão na escola, ou que não têm acesso a tecnologias, a materiais diversificados. A gente precisa proporcionar isso para elas. E a escola é esse ambiente que vai enriquecer as relações sociais desde de pequenos, né? As crianças desde pequeno estão ali tendo contato com pessoas diferentes, crianças, adultos, com conhecimentos diferentes, aprendendo a língua. Então, ele diz assim que é nessa relação, né, que a gente está se constituindo ser humano, pessoa humana, né, de sentimento, de emoção, de afeto também. E eles colocaram bastante ênfase, então, nessas relações. Olha, aqui bem pequenininho no slide tem uma coisa importante, que é Vygotsky não enfatiza o papel biológico do desenvolvimento. Ele, então, a maturação por si só já é um fator secundário. Então, né, biologicamente, para ele, a gente é tudo igual. O que vai diferenciar a nossa capacidade cognitiva é o nosso entorno, nosso meio social, né, nosso entorno cultural, aos conhecimentos que nós temos acesso. As transformações do desenvolvimento, então, são determinadas pelas condições sociais dentro e por meio das quais as atividades humanas ocorrem. Ele utiliza muito a palavra mediação, relação dialética, né? Dialética é quando eu estou construindo a minha cultura, a cultura ao redor aqui, da minha sociedade, na minha cidade, e ela está me construindo, né, também. Ela está me influenciando os meus gostos, meu gosto por churrasco, por tereré, do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Carioca que gosta de outra comida, o meu feijão preto, né? Você vai para outro país, eles gostam de outra comida. Essa cultura, ela constitui nossa subjetividade, né? O que está por trás também de tudo isso que nos faz ser humanos e aprender, e ter capacidade racional. Então, Vygotsky, ele enfatiza bastante a cultura e as relações sociais nesse processo de desenvolvimento humano. O último autor é o Vallon. Ai, deu tempo. Só para rapidamente falar, Henri Vallon também ele se filia ao mesmo grupo de autores que o Piaget, Vygotsky, né, e Vallon. Então, eles são os três interacionistas ou sócio-interacionistas, porque ele também vai dar valor, ênfase, né, nas relações, interações sociais. Só que ele inclui, além disso, né, da cultura, dos signos, significado, mediação, ele inclui a afetividade e a emoção.
Ele diz que a criança, desde o momento que ela dá o primeiro choro, ela está se comunicando. Então, ela se comunica, isso tem afeto, tem relação, está estabelecendo ali vínculos, contato. E isso forma o sujeito ao longo da vida. Então, ele falou, não, o sujeito ele é completo, ele está se constituindo em emoção, em afetividade, corporalmente, né, o movimento, não dá, tudo integrado. A gente não pode separar, isolar para ele os desenvolvimentos, as diferentes partes do corpo humano aí que se desenvolvem de forma diferente. Não, ele inclui o afeto também. Ele fala que isso é também bastante relevante no processo de desenvolvimento humano, assim como, né, nas interações. A criança constrói, olha, se constrói nas relações. Ele tem uma frase muito importante que é: a inteligência nasce das emoções, porque é controlando, se regulando, né? Controlando nossas emoções, regulando nossas emoções, voltando nossas emoções para objetos de interesse, é que a gente vai construindo um pensamento inteligente, vai fazendo relações, estabelecendo interações sociais, relações com outras pessoas. Bom, eu acho que deu meu tempo, né, gente? O tempo é até uns 5 minutos antes, é isso, né? Tá. E então, aqui eu só coloquei como final. Vou deixar esses autores para vocês pesquisarem aqui agora um mapa mental e pensar a partir deles como que a gente, então, como que eles influenciam a área da educação e da psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e, consequentemente, a área da educação, tá bom? Então, pensem, eu só apresentei um resuminho muito pequeno, mas deixo para vocês como tarefa, para vocês estudarem, esses autores são muito importantes. Agradeço bastante a participação dos intérpretes Ellen e o Everton, né? E me despeço, gente, até a próxima aula. Quem tiver alguma dúvida pode mandar por aqui, mandar lá na nossa sala da EAD. Bom? Alguma dúvida? Não? Não tem? Acho que não. Até mais, gente. Tchau.